Era 6h30 da manhã quando acordei, como de costume. O som do despertador me fez abrir os olhos e me arrastar para fora da cama. Eu sempre fui uma pessoa matutina, a mesma rotina há anos. Desci as escadas com os olhos ainda semi-fechados, tentando espantar o sono enquanto o cheiro do café fresco se espalhava pela casa. A cafeteira da marca mais barata, que já estava dando sinais de que estava perto de sua última xícara, zumbiu enquanto preparava meu café. Coloquei os ovos na frigideira e comecei a mexer com a colher de pau, tentando encontrar algum propósito naquele dia que começava igual ao anterior. Tyler estava lá em cima, tomando seu banho, apressado como sempre. Ele tinha uma reunião importante, dizia. Era o que ele dizia todas as manhãs agora. Lembro-me de como ele costumava brincar comigo de manhã. Sentava-se à mesa e me contava sobre o que teria no dia, me fazia rir. Mas agora? Agora ele estava apressado, como sempre. Algo tinha mudado, eu sabia disso, mas preferia ignorar. Não queria pensar nisso. Não hoje. Meus pensamentos foram interrompidos quando ouvi o barulho das botas de Tyler descendo as escadas. Ele apareceu na porta da cozinha, com aquele terno escuro, o cabelo impecavelmente arrumado. O Tyler que eu conhecia. O homem com quem passei os últimos 15 anos da minha vida. "Bom dia, amor", disse ele, com um sorriso rápido, pegando o prato de ovos e a xícara de café que eu já tinha colocado sobre a mesa. "Tenho que correr. A reunião está marcada para 8h e ainda tenho que passar na obra antes de ir para o escritório", completou quase engolindo a comida. "Ok, só não se esqueça de ligar mais tarde para a minha reunião de hoje à noite", respondi, sem realmente olhar para ele. Sabia que, como sempre, ele estaria atrasado e acabaria não ligando. Ele não se dava mais ao trabalho de me dar uma explicação verdadeira sobre seus horários, não precisava mais disso. Ele se inclinou rapidamente e me deu um beijo na bochecha antes de sair, indo direto para o carro. A sensação de um beijo sem calor, sem emoção. Apenas um gesto para cumprir uma obrigação. Eu não queria admitir, mas estava começando a sentir que estávamos em lugares diferentes. Eu tinha consciência de que a rotina já não era a mesma, mas ainda tentava manter as coisas sob controle. A casa estava em silêncio novamente, como todas as manhãs. Apenas a cafeteira fazendo barulho. O trabalho me esperava. Como especialista em manutenção de equipamentos médicos, cada dia era uma série de revisões e reparos em máquinas que pareciam sempre precisar de atenção imediata. Comecei o dia revisando os relatórios e organizando os cronogramas das revisões que eu teria que fazer no hospital municipal. Nada novo. Mas algo em meu estômago se revirava o tempo inteiro. Era um desconforto físico, quase como se meu corpo já soubesse que algo estava para acontecer, mas eu não queria escutar. Pensei em Rosalie enquanto analisava um relatório técnico. Como eu a conheci, ela foi uma das primeiras pessoas que conheci quando me mudei para cá, ainda na adolescência. Ela e eu rapidamente nos tornamos amigas inseparáveis, e ao longo dos anos, nossa amizade só se fortaleceu. Ela esteve ao meu lado em momentos importantes da minha vida. Na minha formatura, no meu casamento. Ela foi a minha dama de honra, aquele ser que sempre esteve ao meu lado, fazendo piadas para aliviar o clima tenso. À medida que o tempo passava, nossa amizade se tornava uma constante, mas algo tinha mudado. Algo que eu não conseguia identificar, mas sentia. Rosalie não estava mais tão presente. Eu pensava nela agora, enquanto observava o relógio de parede do meu escritório, tentando entender o que estava acontecendo. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Era meu pai, Wilford. Ele me lembrou sobre a janta de quinta-feira em sua casa. Ele adorava fazer essas refeições em família, mas nos últimos meses eu havia começado a faltar. Tyler raramente aparecia, sempre com desculpas sobre o trabalho. E claro, eu me encontrava dando desculpas também, dizendo que estava muito ocupada, que estava cansada demais. A verdade era que eu estava começando a me afastar de tudo e todos ao meu redor, sem nem perceber. E sabia que ele estava começando a perceber isso também. "Você vai vir hoje, Eva?", meu pai perguntou, com aquele tom carinhoso que ele usava sempre quando queria saber mais do que eu estava disposta a contar. "A janta vai ser no horário habitual. Vou precisar de ajuda para colocar a mesa mais cedo. Se não for muito trabalho, claro." Aquela palavra, claro, me tocou. Ele sempre me dava a opção de recusar, de não ir. Mas eu sabia que ele contava comigo. E eu não queria desapontá-lo. Então acabei dizendo que sim, que iria, como sempre. Mesmo sabendo que não seria fácil me desconectar daquilo que estava acontecendo dentro de mim. Eu sabia que não estava completamente lá. Que algo dentro de mim tinha se fechado.
Mas as lembranças de tempos melhores me forçavam a manter a fachada. O trabalho continuou com a mesma intensidade de sempre. Eu corria de um lado para o outro, tentava dar conta de todos os reparos necessários. Mas havia uma sensação de vazio, uma inquietação que parecia crescer dentro de mim. Eu estava cansada, fisicamente e emocionalmente, e à medida que o dia passava, sentia que algo não estava certo, que o dia estava, de alguma forma, já fadado a se perder. No final da tarde, quando me vesti para ir até a casa de meu pai, coloquei o vestido verde escuro que Rosalie me dera de presente no meu aniversário. Era um presente simples, mas sempre o achei bonito. Rosalie sabia do meu gosto e tinha um excelente senso de estilo, sempre tão atenta aos detalhes. Coloquei-o no corpo e me olhei no espelho. Eu ainda me via bem, com o cabelo bem cuidado, mas havia algo nos meus olhos. Uma espécie de cansaço interno. Era como se o peso de algo que eu não queria ver estivesse gravado no fundo da minha alma. A noite seria apenas mais uma reunião de família, ou pelo menos deveria ser. Mas enquanto dirigia até a casa de meu pai, não pude deixar de me perguntar o que estava acontecendo em minha vida. O que estava acontecendo com Tyler? O que estava acontecendo com Rosalie? Eu não sabia, mas sentia que não demoraria muito para descobrir a verdade. Os dias começaram a se arrastar lentamente, e a sensação de algo errado foi crescendo dentro de mim. Aquele desconforto que eu tentei ignorar estava se tornando mais palpável a cada dia. Eu sabia que algo estava mudando com Tyler, mas não sabia exatamente o que era. Ele não me dizia mais detalhes sobre seu trabalho, e quando falava, sua voz soava apressada, como se estivesse tentando encurtar a conversa. Eu comecei a perceber os pequenos sinais, coisas que antes passavam despercebidas, como ele sempre dizer que estava sobrecarregado de trabalho, mas nunca me mostrava os detalhes. As conversas eram sempre rápidas, sem aprofundamento, e eu comecei a sentir que ele estava cada vez mais distante, fisicamente e emocionalmente. Naquela tarde, enquanto estava no trabalho, recebi uma mensagem dele dizendo que ficaria até tarde novamente. Mas algo na mensagem me fez desconfiar. O tom estava diferente, como se ele tentasse justificar o que sabia que não precisava mais justificar. Eu me vi perdendo a paciência. Eu estava começando a questionar tudo o que ele me dizia, e mais ainda, o que ele estava fazendo durante esse tempo todo em que estava fora de casa. Quando cheguei em casa naquela noite, como era de praxe, ele ainda não havia chegado. Eu sabia que ele diria que estava atolado de trabalho, como sempre. Mas quando finalmente entrou pela porta, o que eu senti foi um golpe direto no meu estômago. Ele estava usando um perfume que eu nunca tinha sentido antes. Era forte demais, um cheiro doce e marcante que não combinava com ele. Era algo novo. Eu tentei manter a calma e não dizer nada, mas o silêncio entre nós foi constrangedor. Ele mal me olhou, apenas deu um sorriso fraco e foi direto para o banheiro. Meu coração batia acelerado. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas ainda não tinha certeza do quê. O cheiro do perfume ainda estava no ar, impregnado em sua camisa, e isso me incomodava mais do que eu queria admitir. Não era só o perfume. Era a maneira como ele entrou em casa, apático, como se estivesse apenas cumprindo um papel, sem realmente estar ali. Ele não me contou sobre seu dia, nem perguntou sobre o meu. Eu estava sozinha, em mais uma noite solitária, tentando colocar as peças no lugar, mas as respostas não vinham. Eu me sentia perdida, e ele não parecia se importar. Na janta em casa de Wilford, meu pai, as coisas ficaram ainda mais desconfortáveis. Rosalie, que antes era sempre a alma das reuniões de família, estava diferente. Ela estava mais animada, talvez até um pouco exagerada. Suas piadas não faziam sentido, e ela ria com uma intensidade que parecia forçada, como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Ela falou mais do que o normal, como se estivesse tentando preencher um vazio, uma lacuna, e isso me deixou ainda mais incomodada. Algo estava errado, e não estava só comigo. Eu estava ajudando meu pai a preparar a mesa quando Rosalie se aproximou e, com um sorriso largo demais, comentou sobre um novo projeto no trabalho. Ela começou a falar sobre como estava animada para um novo começo, algo que parecia ser uma tentativa de mostrar que estava bem, quando eu sabia que, na verdade, ela não estava. Ela evitava olhar para mim diretamente, o que era estranho. Não era o comportamento dela. Ela sempre foi direta, sempre me olhava nos olhos quando falava, mas agora ela parecia estar fugindo do meu olhar, como se soubesse que eu estava começando a perceber o que estava acontecendo. Ela me evitava. Não havia mais aquela conexão que sempre tivemos.
Aquela amizade que antes parecia inquebrável agora estava se esfacelando, peça por peça. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Não sabia como lidar com a sensação de traição que me consumia, mas também sabia que as pistas estavam todas ali, diante de mim. Eu só não queria acreditar. Na hora do jantar, senti um nó na garganta. Tyler ainda não havia chegado, como sempre. Eu estava sentada à mesa, olhando para os rostos conhecidos ao meu redor, tentando encontrar alguma familiaridade no que antes era tão confortável. A conversa girava sobre banalidades, mas o peso da falta de Tyler ali, com suas desculpas esfarrapadas, me deixou inquieta. Rosalie estava visivelmente desconfortável também, tentando disfarçar a situação, mas a tensão era palpável. Eu não conseguia mais disfarçar o que estava acontecendo. Algo entre ela e Tyler estava acontecendo, e eu não conseguia mais ignorar. Quando voltei para casa, meu coração estava pesado, e a mente cheia de pensamentos desconexos. Eu sabia que algo estava errado, e meu medo se confirmou quando encontrei na mesa de trabalho de Tyler um cheque amassado. Era de uma cafeteria que ele nunca tinha me mencionado antes. Eu olhei para aquele pedaço de papel, tentando entender o que ele estava fazendo ali. 2 cafés e 2 bolos. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cafeteria. Eu me lembrei de um detalhe pequeno, mas importante. Há alguns meses, ele começou a sair para reuniões sem me dar maiores explicações. Ele sempre dizia que estava atrasado, ou que havia surgido algo urgente. Mas esse cheque me dizia mais do que eu queria ouvir. Ele estava mentindo. E mais ainda, ele estava mentindo para mim sobre quem ele estava vendo. Quem era a outra pessoa com quem ele estava se encontrando? Eu olhei para o cheque com as mãos tremendo. Não sabia se o que eu estava sentindo era raiva ou dor. Eu estava ali, com as respostas na frente dos meus olhos, e ao mesmo tempo, eu queria virar as costas e ignorar tudo. Mas não podia mais. Não era mais possível ignorar. Eu sabia que algo estava acontecendo, e que, no fundo, eu já sabia quem estava envolvida. Tyler chegou em casa mais tarde naquela noite. Ele estava diferente, mais cansado do que nunca, com aquele perfume ainda mais forte. Eu olhei para ele e, por um momento, tudo o que senti foi uma profunda tristeza. Ele entrou em casa, com aquele ar de quem está fugindo de algo, e passou por mim sem dizer uma palavra. Aquela distância que havia se instalado entre nós parecia impossível de preencher agora. O cheiro do perfume ainda estava na minha pele, no ar. Eu não sabia o que fazer, nem como continuar com tudo isso. Mas eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria mais o mesmo. Eu estava mais próxima da verdade do que nunca, e ela estava me esmagando por dentro. O distanciamento entre Tyler e eu começou a se tornar insuportável. Eu o observava de perto, mas parecia que ele não me via. Ele estava sempre no telefone, digitando mensagens rápidas e trocando olhares furtivos com a tela. Nunca me mostrava nada, e sempre que eu perguntava o que ele estava fazendo, ele rapidamente mudava de assunto, fingindo que era apenas mais uma coisa sem importância. Mas eu sabia, eu sentia isso na pele. Cada gesto, cada palavra, cada pequeno detalhe me dizia que ele estava se afastando de mim de uma forma que eu não sabia como lidar. Era como se ele estivesse se escondendo, como se existisse uma vida secreta da qual eu não fazia parte. Às vezes, quando ele estava na sala, sentia uma tensão no ar, como se ele estivesse tentando se desconectar de tudo ao seu redor. E o mais doloroso era que eu sabia que ele estava se desconectando de mim. Mas a parte mais estranha era que eu ainda não conseguia descobrir o motivo. Eu sentia que as peças estavam ali, diante de mim, mas eu não queria acreditar no que estava começando a se formar em minha mente. Na noite da janta em casa de meu pai, Wilford, a situação ficou ainda mais desconfortável. Quando entrei na sala, vi Rosalie chegando, vestindo um vestido vermelho brilhante. Algo sobre aquele vestido me incomodou de imediato. Ele era chamativo demais, quase como se fosse um grito de atenção. Rosalie nunca usava algo tão ousado. Ela sempre teve um estilo mais discreto, mais elegante. Mas aquele vestido parecia algo que ela usaria para chamar a atenção. Não era só a cor, era o corte. O modo como ela parecia tentar ser o centro das atenções. Ela estava tentando ser mais do que ela era, e isso me deixou desconfortável. Eu tentei afastar a ideia que me martelava, mas o comportamento dela estava fora de lugar. Ela estava mais animada do que nunca, mas sua animação parecia forçada, como se estivesse tentando se esconder de algo. Ela me evitava,
Não olhava nos meus olhos da mesma forma. Havia algo estranho no ar. Uma tensão que eu não conseguia ignorar. Ao longo da noite, percebi que ela estava sempre perto de Tyler. Sempre com um sorriso rápido e uma palavra a mais para ele. Mas ele parecia desconfortável. Como se não soubesse o que fazer com a atenção dela. E eu estava ali, tentando lidar com tudo aquilo, tentando manter as aparências. Eu sabia que algo estava acontecendo entre os dois, mas não queria admitir. Eu não queria acreditar no que meus olhos estavam vendo, mas eu não podia continuar ignorando. Naquela noite, quando voltei para casa, fui direta ao quarto de Tyler, que já estava caído na cama, como sempre, depois de mais uma noite de desculpas e explicações vazias. Eu estava tão cansada. Cansada de tentar fazer dar certo. Cansada de ser ignorada e deixada de lado. Eu comecei a vasculhar o quarto dele, por mais que soubesse que não deveria. Ele estava dormindo, mas eu não me importava. Algo dentro de mim me dizia que eu precisava saber. Eu precisava da verdade. Eu procurei em suas gavetas, em sua mesa de trabalho, até que finalmente encontrei algo que me fez congelar. Uma pequena caixa de papel com um bilhete dentro, escrito à mão, sem assinatura. A letra era de Rosalie. Não havia dúvida. Era ela. O bilhete dizia: "Espero que possamos nos encontrar mais vezes. Não aguento mais a espera." Meu estômago virou. A traição estava ali, nua e crua diante de mim, e eu não sabia o que fazer com isso. Eu me afastei da mesa e olhei para o bilhete por um longo momento, tentando entender o que estava acontecendo. Eu sabia que não podia mais ignorar. Eu sabia que a verdade estava diante de mim e que eu não tinha mais como escapar dela. O que mais me doía era a ideia de que Tyler estava me traindo com Rosalie, alguém que eu considerava minha amiga, alguém em quem eu confiava. Como isso tinha acontecido? Como eu tinha ficado cega para o que estava acontecendo bem na minha frente? O ódio, a raiva e a tristeza começaram a me consumir, mas eu não sabia como lidar com tudo isso. No dia seguinte, fui para o trabalho como se nada tivesse acontecido, mas minha mente estava completamente fora de sintonia. O trabalho, que sempre foi minha válvula de escape, parecia agora um fardo. Eu tentava me concentrar nas máquinas, nos relatórios, mas nada fazia sentido. Cada peça de equipamento que eu consertava parecia ser uma metáfora para minha própria vida. Uma vida quebrada, sem conserto. Eu pensava na foto do meu casamento, como tudo parecia tão perfeito naquela época. Como Tyler estava tão envolvido, tão presente. Como ele era meu porto seguro, meu apoio. E agora? Agora ele estava se afastando de mim de uma maneira que eu não conseguia entender. E o pior de tudo, eu sentia que ele não se importava. Ele não parecia sequer perceber o que estava fazendo comigo. Ele estava tão distante, tão imerso no que fosse que o estivesse afastando de mim. Eu tentei bloquear esses pensamentos. Tentei focar em algo que me fizesse sentir no controle, mas não conseguia. A dor da traição me consumia, e a cada minuto que passava, eu me sentia mais impotente. No final do dia, voltei para casa, e o silêncio dentro de casa me sufocava. Eu sabia que Tyler estava lá, provavelmente no banheiro, mas não tinha forças para ir até ele. Ele me olhou brevemente quando entrei, mas não disse nada. Eu me afastei sentindo uma dor profunda. O que era aquilo? O que havia sobrado de nós? Naquela noite eu não consegui dormir. Eu estava em uma espiral de pensamentos. Eu sabia o que precisava fazer, mas não sabia como fazer. Eu precisava fazer algo para lidar com aquilo, com a dor, com a perda. Então, por impulso, fui até a garrafa de vinho que sempre guardávamos na cozinha e abri. Um gole, 2, até que o álcool começou a me queimar a garganta e a espalhar um calor incômodo pelo meu corpo. A verdade começava a se dissipar como fumaça, e eu me deixava levar por ela. Eu sabia que estava fugindo, que estava tentando apagar a dor, mas naquele momento, o álcool era a única coisa que me fazia sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Eu me embriaguei até não saber mais onde começava a dor e onde terminava a embriaguez. E enquanto isso, minha vida desmoronava em silêncio, na penumbra da noite. O dia começou como qualquer outro. Meu trabalho estava se acumulando, como sempre, mas nada parecia importante naquele momento. Minha mente estava turvada, ocupada com tudo o que havia descoberto, e ao mesmo tempo eu me sentia vazia, como se tivesse sido despojada de tudo o que já fui. Eu estava em piloto automático, tentando me concentrar nas máquinas do hospital, nas manutenções que eu tinha que fazer, mas minha mente não parava de voltar para a mesma coisa.
O bilhete que eu encontrei na gaveta de Tyler, as mensagens com Rosalie, o cheiro do perfume estranho que ele usava. Eu não conseguia deixar de pensar em como ele estava me enganando, como ele estava se distanciando de mim. Foi então que, ao sair para o trabalho, eu vi o Ford de Tyler estacionado em um lugar que me causou estranheza. Não era o tipo de lugar onde ele costuma parar. Era um estacionamento atrás de um galpão no distrito industrial, longe de tudo o que ele sempre dizia fazer. Normalmente ele ia para o escritório, ou para a obra, como ele me dizia sempre. Mas esse lugar não fazia sentido. Meu coração começou a bater mais rápido, uma sensação de angústia tomando conta de mim. Eu sabia que o que fosse que eu fosse encontrar ali não seria bom. O Ford de Tyler estava parado em uma vaga afastada, e eu não pude resistir. Fui até lá com o coração apertado, a cabeça cheia de suposições. Parei o carro e desci. Eu sabia que talvez estivesse errada, mas algo dentro de mim não me deixava voltar atrás. Eu não sabia se estava procurando por algo ou se estava apenas tentando acabar com o peso que me sufocava. Quando me aproximei do carro, vi a silhueta de Rosalie no banco de trás. Eu congelei. O carro estava ligeiramente encoberto por uma van, mas dava para ver perfeitamente o movimento dentro do carro. O balançar de Rosalie estava claro, e eu não podia ignorar o que meus olhos estavam vendo. Ela estava ali com ele. Tyler e Rosalie estavam no carro, juntos. Eu não sabia o que fazer, o que sentir. Estava paralisada. O que mais eu precisava ver? Não havia mais dúvidas. Não havia mais como fugir. Mas por algum motivo, eu não consegui confrontá-los. Eu não sabia se era o medo de ouvir as palavras que eu temia ou a vergonha de ter sido tão cega por tanto tempo. A raiva se misturava com uma dor tão profunda que parecia me sufocar. Eu virei as costas e entrei rapidamente no meu carro. Não olhei para trás, e eu sabia que o que acabara de ver iria me assombrar pelo resto do dia. A partir de agora, não havia mais como negar. O que eu suspeitava já era realidade, e isso estava me dilacerando por dentro. Fui até a clínica, sem conseguir focar em nada ao meu redor. O trabalho parecia irrelevante. Eu estava tão absorta em meus próprios pensamentos, martelando sobre o que tinha visto. Eu estava destruída. A dor que eu sentia era tão intensa que parecia me consumir, e eu sabia que não havia mais volta. A partir daquele momento, nada seria como antes. Quando cheguei em casa, a casa estava vazia, silenciosa. Eu ainda esperava que Tyler estivesse em uma reunião ou algo assim, mas ao olhar no relógio, percebi que ele deveria ter voltado para casa há horas. Quando ele finalmente chegou, o comportamento dele estava tão previsível quanto sempre. Ele me deu a desculpa de sempre, de que ficou até tarde no trabalho. Como eu gostaria de acreditar nele, mas eu já sabia a verdade. Não havia mais espaço para mentiras. Ele estava tentando me enganar, tentando me manter no escuro, mas eu já não era mais a mesma. Eu sabia. Eva, desculpa. Eu sei que estou tarde. O trabalho tomou mais tempo do que eu esperava. Ele disse, entrando apressado na casa, mas sem o costumeiro brilho nos olhos. Ele parecia desconfortável, como se soubesse que eu sabia. Eu não disse nada. Apenas o olhei com um vazio profundo em meus olhos. Eu queria gritar, queria explodir, mas minha raiva estava se transformando em algo mais doloroso, algo mais destruidor. Eu não sabia o que fazer com essa dor que me corria nas veias. Está tudo bem, Tyler, disse eu, tentando manter a calma, embora minha voz estivesse carregada de uma tristeza que ele parecia não perceber. Ele me olhou, mas não disse nada. Havia algo em seu olhar que dizia que ele sabia que eu sabia, mas ele preferia não tocar no assunto. Eu não tinha mais forças para continuar naquela farsa. A noite passou, e a casa ficou em silêncio. Eu sabia que o que estava acontecendo entre ele e Rosalie ia muito além de uma simples amizade. Não era só uma traição física, era uma quebra de confiança, uma destruição daquilo que era nosso. Eu me sentia traída em todos os níveis. Como pude ser tão cega? Como pude não ver isso antes? Eu pensei que minha vida era perfeita, que meu casamento era perfeito. Mas tudo o que eu construí estava desmoronando na minha frente, e eu não sabia como lidar com isso. A dor se transformou em um vazio. Eu tentei fingir que estava tudo bem, que eu podia lidar com tudo isso, mas a verdade era que eu não podia. Eu me sentia perdida. Eu fui até a garrafa de vinho depois de um dia inteiro tentando ignorar o que estava acontecendo e me entreguei ao álcool.
Não havia mais nada a fazer. O vazio me envolveu, e eu comecei a beber mais, como uma forma de apagar a dor que se arrastava em mim. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia mais como lidar com o que estava acontecendo. O álcool parecia a única maneira de tentar dar algum sentido à dor que me consumia. À medida que a noite avançava, eu me entregava mais e mais à bebida, tentando desesperadamente anestesiar a dor, tentar esquecer a traição que estava me matando por dentro. E quando a garrafa de vinho estava quase vazia, minha mente se afastou ainda mais da realidade. A escuridão me envolveu, e eu me vi perdida, sozinha, sem saber o que fazer com o que restava da minha vida. Mas no fundo, uma voz ainda ecoava dentro de mim, dizendo que não havia mais como voltar atrás. O que eu vi e o que eu sou agora não podiam mais ser apagados. Eu estava em um abismo, e a cada passo que dava, mais fundo eu caía. Eu não sabia onde aquilo iria me levar, mas algo dentro de mim dizia que seria algo que eu jamais poderia esquecer. Eu estava destruída, e o álcool, como sempre, era minha única fuga. A decisão veio de um lugar profundo e desesperado. Não havia mais como viver aquela mentira, aquela vida que eu tentava manter intacta, como se nada estivesse acontecendo. O peso da traição me esmagava todos os dias, me deixava exausta e vazia. Eu já não conseguia mais fingir. O que eu via e sentia todos os dias não era mais uma convivência, não era mais um casamento. Era uma prisão emocional. Eu estava ali, presa, e a chave estava nas minhas mãos, embora eu ainda tivesse medo de girá-la. Eu o olhei, Tyler, e não vi mais o homem que eu conhecia. Vi um estranho. Vi um homem que olhava para mim como se eu fosse um peso, alguém que já não importava, alguém que ele não queria mais. Ele me dizia que ainda me amava, mas suas palavras não passavam de uma tentativa vazia de reconquistar o que ele sabia que já havia perdido. Ele não estava arrependido. Ele não me olhava com remorso, com dor. Ele não estava surpreso com minha decisão. Ele sabia, tão bem quanto eu, que isso tinha que acontecer. Eva, por favor, você não pode fazer isso. Eu te amo. Eu sempre te amei. Ele disse, tentando se aproximar, como se suas palavras pudessem consertar tudo. Eu senti um nó no estômago. Como ele podia dizer isso com tanta calma? Como ele podia fingir que tudo estava bem quando eu sabia de tudo? Eu sabia o que ele tinha feito. Sabia o que ele estava fazendo. Como ele não podia ver o quanto aquilo me destruía? Você não me ama mais, Tyler. Não faz sentido continuar. Eu não aguento mais. Minha voz soou mais forte do que eu esperava, mas havia algo nela que parecia aliviar um peso. Eu sabia que não havia mais volta, que o amor que eu sentia por ele já não existia. E mais do que isso, eu não podia mais viver com ele me mentindo, me enganando, me traindo, enquanto eu me consumia em silêncio. Ele se afastou, parecia desolado, mas eu vi que sua tristeza não era pela perda de nosso casamento, mas pela perda da sua mentira, pela perda de controle. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso, ele disse sem emoção. Eu tentei, Eva. Fiz o meu melhor para ser o marido que você queria. Eu nunca imaginei que chegássemos a isso. Ele olhou para mim com um vazio tão grande quanto o que eu sentia. Ele estava se convencendo de sua própria história, tentando se convencer de que estava certo, que ele tinha se esforçado. Mas não havia esforço suficiente no mundo que pudesse me fazer acreditar nele agora. Eu só queria sair daquela casa, ir para longe, e nunca mais voltar. Eu estava quebrada, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. Eu não era mais quem eu era quando me casei com ele. Eu não era mais a mulher que confiava no marido, que acreditava no futuro. Eu me sentia vazia e sozinha, e o que me restava era um grito interno por liberdade, por espaço para respirar sem as mentiras dele sufocando cada parte de mim. Eu vou pedir o divórcio, eu disse. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma leve sensação de alívio. Uma sensação de que algo estava se quebrando dentro de mim. Algo que precisava ser quebrado. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas sabia que precisava libertar-me. A reação dele foi fria. Ele não implorou. Ele não se jogou aos meus pés como eu esperava. Ele simplesmente assentiu, como se já soubesse que não poderia fazer nada para mudar a situação. Eu me senti como uma estranha em minha própria casa, com as paredes que antes eram de segurança e conforto agora me esmagando, como se estivessem me expulsando. No trabalho, as coisas começaram a mudar também. Eu me fechava cada vez mais.
Eu tentava continuar fazendo meu trabalho como sempre, mas a dor estava comigo o tempo todo. Eu já não me importava com o que os outros pensavam, com o que as pessoas diziam. Eu estava tão absorvida em minha própria dor que não via mais as pessoas ao meu redor. Meus colegas de trabalho começaram a notar, a perceber que eu estava diferente. Eu estava distante, como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente estivesse em outro lugar. Você está bem, Eva? Minha amiga de trabalho me perguntou com um olhar preocupado. Eu sorri forçadamente. Estou, só cansada, eu disse, tentando disfarçar a verdade. Mas no fundo, eu sabia que não estava bem. E eu também sabia que não haveria nada que pudesse fazer para voltar ao que eu era antes. Eu comecei a me automedicar. O álcool, que antes era apenas um alívio ocasional, agora era uma necessidade diária. Não sei por que comecei a fazer isso. Talvez porque o vinho me desse algum tipo de controle sobre as emoções que estavam se misturando e me sufocando. Talvez porque eu quisesse apagar tudo o que havia acontecido, esquecer a dor, esquecer a traição. Toda noite, eu me encontrava em frente à geladeira, tirando uma garrafa e bebendo, até o mundo parecer mais suportável, até as lágrimas secarem e o peso começar a diminuir. Mas por dentro, tudo estava se desmoronando. As reuniões com a psicóloga não ajudavam. Ela falava sobre a dor, sobre como eu deveria enfrentá-la, como poderia superar o que estava acontecendo. Mas tudo parecia tão inútil. Eu queria acreditar nas palavras dela. Queria acreditar que um dia tudo ficaria bem, mas não conseguia ver como isso seria possível. Eu não conseguia ver como eu poderia sair desse buraco. Eu só queria que a dor parasse. Eu só queria que o mundo parasse de girar, para que eu pudesse simplesmente descansar. Eu estava perdida. E a cada gole eu me afundava mais. Eu sabia que estava indo por um caminho sem volta. Mas o que mais eu poderia fazer? Eu estava desmoronando por dentro, e ninguém parecia perceber. Eu estava sozinha na minha dor, tentando afogar a realidade em um copo de vinho, tentando esquecer o que havia acontecido, tentando esquecer Tyler e tudo o que ele me fez. E enquanto eu me afundava mais nesse buraco, eu sabia que estava mais distante de mim mesma do que nunca. Após o divórcio, eu me vi perdida, sem saber por onde começar. As cicatrizes ainda estavam frescas, o peso da traição ainda me consumia, mas algo em mim começou a despertar. Eu sabia que não podia continuar me afundando, que não podia viver mais em um mar de autopiedade. Não era fácil, mas eu sabia que tinha que tentar. Havia algo dentro de mim que gritava por mudança, algo que me empurrava a buscar um novo propósito, um novo significado para a minha vida. Decidi focar no trabalho. O que antes era uma rotina diária sem muito significado se tornou minha única âncora. Eu me entreguei ao que conhecia, ao que sempre fiz de melhor. Manter os equipamentos do hospital, garantir que tudo funcionasse, que a vida das pessoas que passavam por ali fosse protegida pelas minhas mãos. O trabalho foi a minha fuga, mas ao mesmo tempo, a minha forma de reconstrução. Eu não queria mais pensar em Tyler, em Rosalie, em tudo o que tinha me feito chegar até aqui. Queria focar em algo que me fizesse sentir viva, algo que me trouxesse de volta para mim mesma. Foi nesse momento que meu pai, Wilford, se tornou minha rocha. Ele, que sempre foi tão presente em minha vida, foi o único que percebeu que eu estava tentando me reconstruir. Ele sabia, como ninguém, o quanto o processo estava sendo difícil. Eva, você vai sair dessa, ele dizia com aquela voz calma, cheia de confiança. Eu acreditava nele. Ele nunca me abandonou. E mesmo quando me vi à beira do colapso, ele estava lá, me ajudando a encontrar a força que eu não sabia que ainda tinha. Ele não me pressionava, não me forçava a falar sobre o que tinha acontecido, mas estava sempre ali, pronto para me escutar, me apoiar. Ele me ajudou a ver o que antes eu não enxergava. Ele me fez perceber as pequenas coisas, os pequenos momentos, os gestos simples que tornam a vida digna de ser vivida. Eu comecei a reparar nas coisas que antes parecia não ter importância. Uma tarde tranquila em casa, uma refeição simples, a luz suave do fim de tarde entrando pela janela, o som do vento nas árvores no quintal. Eu estava redescobrindo o prazer nas coisas mais simples, e com isso, comecei a me reconectar comigo mesma, a me lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Foi em um desses dias, enquanto estava trabalhando em um novo projeto no hospital, que Tyler apareceu. Eu o vi ao longe, em uma conferência médica.
No início, achei que fosse apenas uma coincidência. Mas, quando ele se aproximou de mim, um arrepio percorreu minha espinha. Ele estava tentando se desculpar, tentando falar sobre o que havia acontecido entre nós. Eu percebi mais uma vez que ele não tinha mudado. Ele ainda se via como a vítima. Ainda estava tentando se convencer de que as coisas poderiam ser consertadas com palavras vazias. Eu vi o quanto ele queria que as coisas voltassem ao normal. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não havia mais nada a ser dito entre nós. Não havia mais espaço para o que fomos. O que quer que houvesse de bom em nosso casamento foi destruído pelas mentiras, pela traição, pela falta de respeito. Eu olhei para ele e, com um suspiro profundo, disse: "Não há mais nada a ser dito, Tyler." Ele pareceu surpreso, mas não insistiu. Não havia mais como insistir. Eu já tinha superado. Eu já estava além disso. Voltei para casa. E a sensação de alívio que senti ao vê-lo se afastar foi quase reconfortante. Eu estava me libertando de um peso que havia carregado por tanto tempo. Eu sabia que, por mais difícil que fosse, minha vida agora era minha para construir novamente. Comecei a encontrar novas maneiras de me conectar comigo mesma, de me curar. Uma dessas maneiras foi através do meu jardim. Eu comecei a cultivar flores, a cuidar de cada pedacinho de terra, a plantar com as próprias mãos as sementes daquilo que eu queria ver crescer em minha vida. Eu sempre amei plantas, mas nunca tinha me dado tempo para isso. Agora, era uma forma de me reencontrar, de cuidar de algo, e, ao mesmo tempo, me redescobrir. Cada planta que eu via crescer, cada flor que eu via desabrochar, era como uma metáfora para minha própria jornada. Eu estava crescendo também. Eu estava encontrando forças onde antes só via fragilidade. E foi em um desses momentos, enquanto me debruçava sobre as flores do meu jardim, que percebi algo. Eu estava finalmente superando a traição. Eu estava superando o que acontecera com Tyler e com Rosalie. Não porque tivesse esquecido, mas porque estava aprendendo a viver com a dor, sem deixar que ela me definisse. Eu percebi que a dor não era um fim, mas um caminho. Eu estava me reconstruindo de uma forma que nunca imaginei ser possível. Minha vida não seria mais a mesma, e isso não me assustava mais. Agora, eu sabia que eu tinha o poder de moldá-la da maneira que eu quisesse. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Eu estava criando minha própria história. Cada passo que eu dava na minha nova vida, cada pequena conquista, me fazia perceber que a vida ainda podia ser boa. Ainda podia ser cheia de beleza e possibilidades. E, embora o passado nunca fosse desaparecer completamente, ele já não me impedia de seguir em frente. Eu estava livre. Eu estava reconstruindo minha vida com as minhas próprias mãos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia bem comigo mesma. Eu sabia que a jornada estava apenas começando, mas eu também sabia que eu estava pronta para o que viesse. Eu havia encontrado meu novo propósito. Eu sabia que a partir daquele momento, eu poderia construir uma vida que fosse verdadeira para mim. Uma vida sem as sombras do passado, uma vida em que eu pudesse finalmente ser eu mesma. Era para ser um evento de rotina, algo simples, uma conferência sobre novos avanços no meu campo de trabalho, com palestras e discussões entre profissionais. Mas ao entrar no grande salão, meus olhos encontraram os de Rosalie. Ela estava ali, em pé, ao lado de um grupo de colegas, com aquele sorriso tenso que eu conhecia tão bem. Por um segundo, o tempo pareceu parar. O ar ao meu redor se tornou denso, como se toda a sala estivesse desaparecendo, deixando só eu e ela. Eu sabia que o que estava acontecendo entre nós, aquele espaço gélido, era inevitável. Eu já sabia que um dia esse encontro aconteceria, mas não estava preparada para ele ser tão difícil. Rosalie foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela era minha amiga, minha confidente. Ela estava ao meu lado no meu casamento. Era como uma irmã para mim. E ver tudo o que aconteceu, a traição, a perda de confiança, a dor, fez com que eu me sentisse devastada, como se todo o tempo e a amizade tivessem sido um grande engano. Ela me olhou por um instante, hesitou, como se estivesse decidindo se deveria se aproximar ou não. Eu não sabia como agir. Não sabia se deveria a cumprimentar ou simplesmente ignorá-la. No final, ela veio até mim, com passos hesitantes. Quando ela chegou mais perto, o ar ainda estava carregado, mas algo dentro de mim a fez dar um passo em direção a ela. Não por mim, mas porque eu precisava disso. Eu precisava ver com meus próprios olhos quem ela se tornara, como ela lidava com o que havia feito. "Eva", ela disse a voz baixa,
carregada de culpa. Eu sei que nada do que eu diga pode consertar o que aconteceu, mas eu sinto muito. Eu nunca deveria ter cruzado aquela linha. Eu respirei fundo, tentando processar as palavras dela. Olhei para o rosto de Rosalie e vi algo que me pegou de surpresa. Não era o olhar confiante que ela sempre teve. Não era mais a Rosalie da minha juventude, aquela que podia fazer qualquer coisa e nunca vacilava. Agora, ela parecia perdida, fragilizada pela culpa e pela vergonha. Era como se ela mesma estivesse tentando se convencer de que, de algum modo, o que aconteceu poderia ser consertado. Eu sabia que ela estava lidando com as consequências de suas escolhas, assim como eu estava. Eu também estou lidando com isso, Rosalie, eu disse, minha voz mais calma do que eu imaginava. Eu não sei o que mais podemos fazer além de seguir em frente. Eu já não sou mais a pessoa que eu era quando tudo isso aconteceu. Eu não sentia a raiva dela naquele momento, apenas um cansaço profundo. Eu havia superado a raiva. A dor ainda estava ali, mas não era mais uma ferida aberta. Agora era uma cicatriz. Eu já não via Rosalie como a amiga que um dia tive. Ela havia se tornado outra pessoa, alguém que eu mal reconhecia. A conversa continuou sem grandes revelações, ambos tentando aliviar um pouco a tensão, mas o desconforto era inegável. Quando nos despedimos, houve uma sensação de que algo estava se fechando. Eu não sabia se aquilo era o fim da nossa amizade ou apenas o final de uma parte dela. Talvez ambos estivéssemos lidando com a perda daquilo que era, com a culpa por nossas escolhas. Mas naquele momento, não havia mais nada a ser dito. Eu sabia que o que aconteceu já estava enterrado e que nós duas tínhamos que seguir em frente. Foi então que Tyler apareceu, ainda mais distante do que eu poderia imaginar. Ele tentou se aproximar novamente, como se soubesse que isso ainda importava para mim, como se quisesse dar um último golpe de misericórdia, mas ao mesmo tempo, sua tentativa de se desculpar parecia vazia, como sempre. Eva, eu realmente sinto muito por tudo o que aconteceu. Ele começou, a voz vacilante. Eu só queria que você soubesse que ainda me importo, e que, se você me der a chance, eu faria tudo diferente. Eu olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, não senti raiva. Apenas uma tristeza profunda. Eu não estava mais naquela pessoa que ainda achava que as coisas poderiam ser consertadas. Eu já havia superado a dor, e não havia mais espaço para ele em minha vida. Eu não queria mais nada dele. Ele estava tentando voltar, mas eu sabia que, para mim, já estava tudo enterrado. Tyler, você não entende, né? Eu disse com um suspiro cansado. Eu não sou mais a pessoa que você conheceu. Não tem mais chance para nós. Eu já segui em frente. E você também deve fazer o mesmo. Eu o vi se afastar, como se minha resposta fosse um golpe que ele não esperava. Talvez ele ainda acreditasse que poderia me convencer de que o que aconteceu poderia ser esquecido. Mas, na verdade, eu já havia encontrado a força de que precisava para seguir sozinha, para me afastar de tudo o que não me fazia bem. Nos dias que seguiram, algo em mim começou a mudar. Eu não precisava mais da aprovação dele, ou de Rosalie, ou de qualquer outra pessoa. Eu comecei a me reaproximar das pessoas que realmente importavam. Meu pai, meus amigos mais próximos, aqueles que sempre estiveram ao meu lado. Eu me dei conta de que, apesar das cicatrizes emocionais, eu estava mais forte do que nunca. E mais importante, eu estava pronta para seguir sozinha. Eu comecei a cultivar uma vida nova. Uma vida que fosse minha. Apenas minha. Eu não precisava de ninguém para me validar. Eu já sabia quem eu era. Eu sabia que, apesar de todas as quedas, eu havia me levantado. Eu sabia que, se tivesse que seguir sem ninguém, eu ainda teria a força suficiente para viver e ser feliz. E foi assim, no silêncio de uma noite sozinha, enquanto refletia sobre tudo o que passei, que eu percebi que talvez a vida fosse mesmo assim, marcada por tragédias e falhas, mas com sempre uma chance de recomeçar. Eu estava pronta para começar de novo, para finalmente ser a pessoa que eu merecia ser. Eu tinha aprendido a me levantar, e agora, ninguém mais poderia me derrubar. Os primeiros meses após o divórcio foram uma montanha-russa. Havia momentos em que a dor ainda me fazia pensar que eu nunca sairia daquela escuridão, mas aos poucos, algo dentro de mim foi se transformando. No trabalho, fui forçada a me reinventar. A rotina, que antes me parecia apenas um meio de passar o tempo, tornou-se minha maior fonte de realização. Eu me entreguei de corpo e alma a cada projeto.
a cada tarefa. Eu sabia que o que estava conquistando ali não era fruto de sorte, mas da minha dedicação e do esforço de cada dia. As coisas começaram a se encaixar de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Eu sempre havia sido boa no que fazia, mas agora, com a mente mais clara e os sentimentos mais focados, percebi que minha verdadeira força estava em minha capacidade de trabalhar com excelência, de criar soluções e de me reinventar a cada desafio. O hospital começou a me dar mais responsabilidades, e cada novo projeto me fazia sentir que eu estava no controle da minha vida, mais do que nunca. Eu estava reconstruindo minha identidade, não mais definida por um casamento fracassado, mas pelas minhas próprias conquistas. Eu olhava para as minhas vitórias no trabalho e sabia que elas eram minhas e ninguém poderia tirar isso de mim. Foi quando eu percebi que o verdadeiro perdão não envolvia esquecer, como eu sempre pensava. Perdoar não significava apagar a dor ou fingir que nada aconteceu. Perdoar significava liberar o peso que estava me consumindo, deixar para trás o rancor que eu mantinha em meu coração e seguir em frente com a consciência tranquila. Eu finalmente entendi isso. O perdão não era um favor que eu faria a Tyler ou a Rosalie. Era um presente que eu me dava. E ao perdoá-los, eu me libertava da prisão que eu mesma havia construído ao redor de mim. O perdão foi um ato de amor próprio, de resgatar a paz que eu merecia. Com o tempo, Rosalie e Tyler seguiram seus caminhos. Ambos estavam lidando com as consequências de suas escolhas, e isso me deu uma sensação de alívio, mas também de compaixão. Eu já não estava mais atenta ao que eles estavam fazendo ou deixando de fazer. O que acontecia entre eles não era mais meu problema. Eu estava me concentrando em mim mesma, no meu próprio crescimento. E por mais difícil que fosse, eu percebi que a única pessoa em quem eu precisava confiar agora era em mim mesma. Eu não estava mais fechada para o mundo. Comecei a me abrir para novas amizades, a me permitir confiar nas pessoas novamente, mesmo sabendo que a vulnerabilidade era algo que eu temia. Mas aos poucos, as pessoas começaram a me mostrar que não era preciso carregar o peso do passado nas costas. Eu percebi que havia beleza na confiança, que ela podia ser reconstruída. E ao abrir meu coração para novas amizades, percebi que havia muito mais para viver. Eu tinha tanto a oferecer, tanto para compartilhar. E essa nova Eva que estava surgindo era alguém que poderia ser feliz sem depender de mais ninguém para validar sua felicidade. E ao olhar para a minha vida agora, eu vi que a dor do passado, que antes me imobilizava, havia se transformado em algo diferente. Ela não me doía mais. Agora, ela me impulsionava. Ela me deu uma força que eu nunca soubera que tinha. Uma força que me fazia seguir em frente, sem medo. A vida ainda não era perfeita. Eu sabia disso. Mas agora, eu sabia também que a perfeição não era o objetivo. O objetivo era viver com autenticidade, ser verdadeira comigo mesma e aproveitar cada momento. Eu olhei para a janela da minha casa, para o jardim que eu mesma cuidei com tanto carinho, e percebi que eu havia florescido também. A dor havia sido como a tempestade que antes ameaçava destruir tudo, mas que no final havia deixado espaço para um novo começo. Agora, eu me sentia preparada para qualquer coisa. Eu estava pronta para viver plenamente, sem arrependimentos, sem mais pesar. A vida me ensinou a ser mais forte do que eu imaginava, e ao olhar para tudo o que passei, eu sabia que não havia nada que eu não pudesse enfrentar. Eu estava em paz comigo mesma, e isso era o suficiente para mim. E com um sorriso sincero no rosto, olhei para o futuro. Eu sabia que o que estava por vir seria cheio de desafios, mas também de conquistas. E eu estava pronta para vivê-los com coragem, e principalmente com a certeza de que, no final, tudo sempre dá certo para aqueles que têm coragem de recomeçar.